Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Lucas Evangelista, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos no topo da página 305. Estamos naquele momento em que a Santa Teresa funda o primeiro convento da ordem restrita, a cidade se revolta, o conselho da cidade se revolta e há um processo na corte de Madrid contra o convento. Algumas pessoas no entorno de Santa Teresa se mobilizam para defender a fundação do convento e Santa Teresa voltou para o convento da Encarnação, né? No convento da Encarnação, Teresa mantinha-se ao corrente de tudo o que se ia passando, embora a prioresa mostrasse certo desagrado pelas frequentes visitas dos seus amigos. No dia 7 de setembro, soube que o conselho da cidade transigia em autorizar a manutenção do convento, desde que ela se comprometesse a dotá-lo. Alguns de seus amigos consideraram a condição como um meio fácil de resolver as dificuldades e insistiram com ela para que aceitasse. Outros ofereceram-se inclusive para contribuir com fundos. Dotar o convento é angariar fundos, né, para a manutenção das freiras, né, o que ela não queria. Era uma cruciante tentação. Fatigada por meses de ansiedade e reveses, pesarosa pelos amigos que tanto tinham suportado por ela, desinteressadamente, Teresa perguntava a si própria se seria possível que tanta boa gente estivesse enganada e só ela na razão. Humildemente, sugeriu que talvez estivesse a deixar-se enganar pelo orgulho, mas que, no entanto, não poderia esquecer o que o Senhor lhe tinha dito antes da grande assembleia. Abre aspas. Não sabes, acaso, que sou poderoso? De que tens medo? Fecha aspas. A prudência humana perguntava-lhe, por outro lado, se Deus seria, porventura, melhor servido se ela deixasse morrer o convento à míngua de recursos. O santo cavaleiro, que se colocou do lado prático da questão, escreveu, em nome dela, um apelo a Frei Pedro de Alcântara e ao mestre Daso, e o mestre Daso levou-o a Arenas, para onde o santo se retirara, aguardando sua hora. São Pedro de Alcântara, né? Amanhã é a festa dele. Ele morreu realmente em Arenas, né? Sem demora, chegou a resposta da encarnação, endereçada à muito magnânima e virtuosa senhora Dona Teresa de Arrumada, em Ávila, a quem possa o Senhor fazer santa. Fecha aspas. Ribeira, que viu a epístola, afirma que, abre aspas, estava escrita numa folha de papel que não tinha mais de 4 dedos de largura. Fecha aspas. Infelizmente, não reproduziu o texto da que foi a última carta de São Pedro de Alcântara. Num breve sumário, Teresa cita-a, dizendo que o santo afirmava nela ter ouvido falar dos desgostos que a fundação lhe tinha ocasionado e congratulava-se com eles, pois era um sinal de que, abre aspas, o Senhor iria ser bem servido naquele convento, uma vez que o demônio fazia tamanhos esforços para destruí-lo e que não considerava avisado possuir redimento algum. Fecha aspas. Não obstante, quando, 2 semanas depois, ele morreu, Teresa estava ainda hesitante
quanto à decisão final a tomar. Os amigos argumentavam que poderia ser fatal continuar na pobreza. E quando o santo cavaleiro sugeriu que, se ela começasse com um dote, poderia facilmente renunciar a ele mais tarde e retomar o projeto inicial, Teresa decidiu-se aceitar o compromisso da cidade e preparou-se para, no dia seguinte, assinar um documento nesse sentido. Nessa noite, teve uma das suas frequentes visões de São Pedro de Alcântara. No ano que precedeu a morte do santo, durante o outono de 1561, sucedera-lhe vê-lo claramente, embora estivessem a muitas milhas de distância um do outro. Abre aspas. Compreendi que ele ia morrer e avisei-o. Fecha aspas. Quando ele morreu, Teresa viu-o claramente. Abre aspas para Santa Teresa. Esperou, como sempre vivera, pregando e aconselhando os seus frades. Quando sentiu que se aproximava o fim, recitou o salmo Letato sum in isque dicta sunt mihi e, prostrando-se de joelhos, morreu. Disse-me que ia agora descansar. Não quis eu acreditar e disse-o a várias pessoas. E 8 dias depois recebi a notícia de como tinha sido a sua morte, ou antes de como começara a viver para sempre. De quanto nos privou Deus, levando-nos o bendito Frei Pedro de Alcântara. Não pode já o mundo suportar tamanha perfeição. Disse que o povo de hoje é menos saudável, que esses tempos não são como os de outrora. Pois este santo homem era do nosso tempo. Tinha o espírito alentado como os santos de outras eras. E assim trazia o mundo debaixo dos pés. Ainda que não andemos descalços, nem façamos tão ásperas penitências como ele, muitas coisas há, como tenho dito por várias vezes, em que se pode desprezar o mundo. E o Senhor nolo ensina quando vê que temos coragem para tanto. Então, essa trecho aqui, né, nos assegura, né, que Santa Teresa viu, né, o momento da morte de São Pedro de Alcântara, né? Muitas vezes, fecha aspas para Santa Teresa, né? Muitas vezes Frei Pedro a visitou depois da morte. Abre aspas para Santa Teresa. Aprove ao Senhor que com ele me ache mais agora do que em sua vida e seja aconselhada em muitos pontos. Tenho visto várias vezes em grandíssima glória. Na sua primeira aparição, entre outras coisas, disse-me que bem-aventurada era a penitência que lhe granjeara tal prêmio. Ei-la, pois, acabada esta aspereza da vida com tão grande glória. Parece-me que muito mais ele me consola do que quando estava na terra. Disse-me uma vez o Senhor que não lhe pediriam coisa em nome deste santo que ele não concedesse. Muitas mercês que lhe tenho encomendado, para que as peça ao Senhor, tenho visto cumpridas. Seja ele bendito para sempre. Amém. Fecha aspas para Santa Teresa. Certa vez, quando se estava a construir uma vedação em São José, disse-lhe Frei Pedro que a não fizesse com cimento, mas que confiasse na pobreza.
Abre aspas. Mas irá cair de novo, ela objetou. Abre aspas para Frei Pedro. Se cair, respondeu Frei Pedro, alguém haverá para a levantar. Fecha aspas. Esse diálogo foi citado pelo padre Ribeiro, né? Frei Pedro tinha um aspecto diferente quando veio opor-se à capitulação de Teresa nessa noite de indecisão nos fins de outubro ou princípios de novembro de 1562. O seu corpo transparecia de glória, como anteriormente, abre aspas, mas desta vez mostrou-se muito severo para comigo e apenas me disse que de modo algum aceitasse rendimentos, e por que razão não seguia eu os seus conselhos. Depois disso, desapareceu. Fecha aspas. Nessa mesma noite apareceu-lhe o Senhor e deu-lhe o mesmo conselho, acrescentando que, se ela começasse com alguma dotação, não teria meios para se desfazer dela mais tarde. A sua decisão era agora tão firme que nenhum argumento poderia demovê-lo. Na manhã seguinte, disse ao santo cavaleiro que rejeitasse o documento e prosseguisse com o litígio. Assim fez o bom homem, malgrado as suas convicções pessoais. O litígio arrastou-se durante um longo inverno. A meados de novembro, o padre Gonçalo de Aranda induziu o Conselho Real de Madrid a nomear um receptor para investigar o caso. Pedro de Villaicén foi devidamente nomeado e apareceu em Ávila, sendo porém recebido com desconfiança pelos corregedores, que incumbiram Juan Dias, notário público, de o acompanhar em todas as suas investigações com um salário de R$6 por dia. O ponto culminante do conflito parece ter sido a chegada à cidade do padre Pedro Ibáñez. Esse era bravo, né? O padre Ibáñez. Vocês se lembram dele, né? O padre Ibáñez foi o que fez aquele relatório sobre Santa Teresa, né? Então, o ponto culminante do conflito parece ter sido a chegada à cidade do padre Pedro Ibáñez, que na qualidade de prior do mosteiro dominicano de Santo Tomás, provara e aprovara o espírito de Teresa em 1561 e tinha escrito para Roma pedindo o primeiro breve de autorização. Era tão universalmente estimado e respeitado em Ávila que mal se espalhou a notícia de que estava pelo lado de São José, toda a oposição começou a dissolver-se. Uma após outra, as objeções foram caindo, à medida que o interesse público arrefecia ou esbarrava com compromissos. Quando, no dia 11 de janeiro de 1563, o conselho da cidade ordenou a destruição da ermida que fazia sombra ao chafariz público, Teresa aqueceu, pedindo apenas uma esmola para construir outra. E para isso comprou um pombal situado num terreno vizinho, mandando-o adaptar para esse efeito. A disputa sobre a alcavala resolveu-se transferindo-a para algumas construções próximas de São José, adquiridas por amigos e oferecidas ao conselho no dia 22 de abril. Na primavera, já toda a oposição desaparecera. Teresa passou todo o inverno na Encarnação, lamentando estar longe das suas órfãos, mas esperando serenamente pela disposição que sabia que Cristo haveria de tomar sobre a sua serva, quando chegasse a hora. O provincial Frei Ángel Salazar não se decidia a deixá-la ir para São José, nem mesmo quando o bispo, o padre Ibáñez e outros amigos de Teresa lhe pediram. Também não se prestou a discutir o assunto com ela, até meados da quaresma de 1563, hesitando sempre até que ela lhe disse, abre aspas, veja, padre, estamos a resistir ao Espírito Santo.
fecha aspas. Ela falou isso com tal energia que ele não teve mais dúvidas que Teresa falava inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então, dando-lhe a bênção, disse-lhe que fosse. Aquilo parecia-lhe bom demais para ser verdade. Não era simplesmente porque ela desejasse viver em São José para sua própria felicidade. Era também porque as freiras sentiam muito a sua falta. Veja, as freiras, 4 freirinhas, né, que ela deixou lá, que ela admitiu e que deixou lá, estavam lá sozinhas, né, em São José, no convento, né. Úrsula dos Santos, embora fosse excelente mulher, e por mais que mestre Daza a instruísse, não sabia ensinar às noviças a primitiva regra. Nem tampouco podiam fazê-lo os 2 capelães, mestre Daza e o padre Julián de Ávila, que iam ao convento dizer missa e confessar às freiras. Elas faziam o que podiam. Reuniam-se em capítulo para confessarem as suas faltas. Ajudavam-se mutuamente com toda a caridade e mortificavam-se na medida do possível. Contudo, tinham que rezar no coro o pequeno ofício de Nossa Senhora, à falta de quem lhes ensinasse o outro. O seu pequeno número era outra dificuldade, mas a isso deu remédio o provincial, autorizando 4 freiras da Encarnação a irem para São José com a madre. Ana Dávila, prima da Marquesa de Velada, Ana Gomes e sua irmã Maria Isabel, e Isabel de la Penha, filha de Dom Francisco de Cepeda, o Cavaleiro Santo, né? Desconhece-se o dia exato em que Teresa saiu da Encarnação para São José, a fim de realizar o sonho de tantos anos. Foi por alturas de março de 1563. O ar devia estar bastante frio e talvez o solo não estivesse ainda limpo da neve. Por riqueza terrena, levou consigo alguns objetos emprestados pelo convento da Encarnação, que mais tarde devolveu. Um estafado tapete de palha, um cilício de cadeias, umas disciplinas ou açoites e um velho hábito muito remendado. Com esses tesouros debaixo do braço, e acompanhada pelas 4 novas recrutas procedentes da Encarnação, meteu-se alegremente ao caminho, dirigindo-se, segundo a tradição carmelita, à Basílica de São Vicente, para se prostrar em ação de graças diante da antiga imagem de Nossa Senhora de Soterrana. Depois tirou os sapatos e dirigiu-se de pés descalços pelas frias ruas que levavam a São José, onde as 4 primeiras freiras esperavam angustiosamente pelo regresso de Teresa de Almada, que doravante haveria de chamar-se Teresa de Jesus. Antes de entrar no convento, abriu a grade do coro e prostrou-se diante do Santíssimo Sacramento. O tempo e o mundo ficavam longe, longe todas as sensações puramente terrenas, e na doce eternidade que a rodeava e a inundava, que a possuía profundamente, viu a figura de Cristo glorificado e deu-lhe as boas-vindas com grande amor e alegria, e enquanto lhe pousava na fronte uma brilhante coroa, agradeceu-lhe tudo o que por ele e por sua Mãe Santíssima havia feito. O Cristo, né, apareceu para ela e agradeceu, né? Aqui tem uma nota explicando a questão da... Diz a nota aqui no final da página 311. O padre Silvério crê que Santa Teresa tirou os sapatos antes de ir para São José, mas duvida da tradição que relata que foi com os pés descalços. E nas suas constituições, a santa ordenou que as monjas levassem alpargatas de cânhamo, do que se infere que ela
deve ter feito o mesmo. Que é só uma... Então, março de 1563, né? A fundação do convento, vamos ver aqui quando é que foi, né? Aquela manhã, né? Aquela manhã gloriosa em que ela vai para o convento e admite as freiras, né? Eu acho que foi em 1561. Significa que ela passou cerca de 2 anos, né? Nesse processo contra, quer dizer, ela não, a cidade contra ela, né? Contra o convento, contra a fundação, né? Nós comentamos ontem, né? Os ciúmes, né? Que todo mundo na cidade sentiu, né? Por esse convento, né? Como que a cidade estava envolvida com os conventos, né? Como que a cidade tinha parentes nos conventos, né? E quais eram os interesses desses habitantes, né? Da cidade. Eu vou parar por aqui porque nós vamos ver sobre a vida desse convento na próxima leitura. Então, nessa leitura de hoje, né, nós vimos o quanto foi importante, né, nas horas mais decisivas para a Santa Teresa, a presença física, muitas vezes, de São Pedro de Alcântara, né? Ele se deslocou para Ávila várias vezes, né? Para aconselhá-la, para defendê-la, né? E depois o quanto foi importante para Santa Teresa a presença de São Pedro de Alcântara já no céu, né? Já no céu. E é muito interessante o que Santa Teresa diz aqui, porque é uma frase que a gente sempre tem falado e tem ouvido, né? Eu vou tentar resgatar aqui, porque quando eu li me ocorreu isso, né? Ela diz assim, na página 306, falando sobre a morte, né? A visão que ela teve da morte dele, né? Disse que o povo de hoje é menos saudável, que esses tempos não são como os de outrora. Pois este santo homem era do nosso tempo. Tinha o espírito alentado como os santos de outras eras, e assim trazia o mundo debaixo dos pés. A gente fala muito isso hoje, né? E embora a gente não encontre paralelos nos dias de hoje, que correm no século XXI, né? No século XX, durante toda a bagunça do século XX, nós tivemos um homem santo, né? Santíssimo, né? Que habitou aqui, que falou a nós, que tem imagens dele, né? Imagens televisivas dele, né? Tem missas celebradas por ele, que foi São Padre Pio de Pietrelcina, né? Então, isso mesmo a gente diria sobre o Padre Pio, né? São Pedro está definitivamente ligado, né, à vida e à obra de Santa Teresa d'Ávila, né? Inextricavelmente, né? Embora a maneira como São Pedro sempre se dirigia às pessoas, né, uma maneira, digamos, seca, né? Uma maneira sem rodeios,
como deve ser um santo, né? Uma maneira sem intimidade, sem nenhum tipo de sentimentalismo, né? Escrevia o que tinha que escrever, puxava a orelha de quem ele achava que devia puxar, inclusive da própria Santa Teresa, né? Ele continuou, né? Orientando Santa Teresa lá do céu, né? E uma coisa que é muito bom a gente anotar, né? Para a gente pedir coisas a São Pedro de Alcântara, que é, né, o patrono, padroeiro do Brasil, não deixou de ser, né? Padroeiro agora secundário, né? Porque nós estamos uma referência no céu para nós muito mais importante, que é a Nossa Senhora. Mas a Santa Teresa diz aqui: disse-me uma vez o Senhor que não lhe pediriam coisa em nome deste santo que ele não concedesse. Então, isso aqui é uma frase que a gente tem que guardar muito, né? E recorrer a São Pedro de Alcântara, né? Muito importante isso para a nossa vida espiritual, né? Quem quiser e quem for devoto dele, né? E é bom a gente anotar isso, né? Para a gente não esquecer, tá certo? Eu queria agora ouvir os comentários de vocês da leitura de hoje, se houver. Se a gente não for devoto de São Pedro de Alcântara, pode passar a ser, né? Pois é, ué. Exatamente. Eu assim. Eu não conhecia nada da história dele. Pois é. A gente tem que achar uma biografia interessante dele, né? Pra gente ler. Nem sei se existe, né? Nem sei se existe um biógrafo original dele, não sei. O Lucas Lancaster escreveu, professor. Alguém do ISPA acho que escreveu sobre ele. São Pedro de Alcântara? Sim. Uai, eu não estava sabendo disso, não. Eu vou procurar aqui. Procura para nós. Eu sabia era do São Luís, né, do Lucas, mas do São Pedro de Alcântara não. Ótimo. Então é ótimo que a gente tenha essa biografia para um dia a gente ler, né? Essa ligação é engraçado, né? A ligação dos santos, né? Que são contemporâneos, né? Como que eles se interagiam um com o outro, né? Uns com os outros, né? E como eram as comunicações deles, as trocas de cartas, enfim, né? Isso a gente tem na história da igreja sempre, né? Uma convivência de santos, né? Enfim, nós já vimos a São Francisco de Assis com São Domingos, né? Temos aquelas referências de São Luís IX com Santo Tomás de Aquino, temos São Tomás de Aquino e São Boaventura, enfim, Santa Teresa e São Pedro de Alcântara, o próprio São Felipe Neri com Santo Inácio de Loyola,
Enfim, é muito interessante a gente ver a convivência dos santos, né? A convivência dos santos. É uma coisa assim apaixonante, né? Ver como eles se tratavam, né? Como que essa amizade dos santos é aquela amizade, digamos, perfeita, né? Que é a amizade em torno de Deus, em torno de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A grande ligação deles é Nosso Senhor, né? Muito, muito, muito belo esses relances, né, das histórias que a gente lê, né? Porque isso a gente encontra em biografias, detalhes muito rápidos, né? Na biografia de Santa Teresa é um pouco mais longo o relato, porque ela própria relata, né, a importância de São Pedro de Alcântara, né? Mas se vocês acharem aí uma biografia de São Pedro de Alcântara... Eu me enganei, professor. Ele escreveu sobre São Luís de França. Pois é, isso eu sabia. Tem até o livro dele. Vai ser lançado uma segunda edição agora, parece, né, aumentado. Tem uma biografia do São Pedro que eu encontrei aqui rapidamente, mas nem fiz a download aqui, eu mandei, de um frade Piaf. Bom, até agora é a única que eu fiz. Isso é de biografia de São Pedro? Isso. Pois é. Chamam o autor Stephanie Joseph Piat, com P-I-A-T. Isso é livro que está em edição ainda? Ou é... Está em edição, está na Cultor de Livros. Tá, eu vou procurar lá. Para a gente ter um acervo aqui das próximas leituras, né? Seria até interessante ler o São Pedro de Alcântara próximo a Santa Teresa, né? Eu vou ver lá. Vou ter que dar uma olhada antes para ver como é que é a profundidade, né? A qualidade, porque às vezes o livro é muito... pouco... tem biógrafos que escrevem as biografias, tem biógrafos apaixonados, tão apaixonados com o santo biografado, que acaba escrevendo uma biografia muito laudatória, muito piegas, digamos assim, né? Essas biografias eu não gosto, não. É preciso ter uma substância, né, para a gente ler, né? Alguma coisa valiosa, né? Diga lá, Márcio. Realmente, se conseguir uma boa biografia dele, vai ser uma ótima ideia, que dá mais ou menos uma sequência, né? Sobre esse estudo, que um se encadeia no outro. Se o senhor puder também, de repente, quando postar a aula de hoje, alguma dessas aí, colocar lá um link de uma palestra que o senhor deu uma vez lá no Monte Calvário, sobre São Pedro. Não esqueço até hoje, né? É muito interessante. Uhum. Eu até parei o pessoal da catequese, nós vamos lá assistir, porque é muito importante. Estava com o tempo sobrando e tal, ia fazendo um esforço. Apesar de certos inimigos da catequese vinham da própria catequese, como sempre, né? Praticamente me colocarem na cruz, porque eu deixei da catequese para poder levar o pessoal para assistir uma palestra. Foi! Olha só. As crônicas da catequese não incluíam os inimigos da catequese. Sim, os próprios são gente da própria catequese, desde os próprios catecumenos até outros colegas catequistas, né? Claro. Nunca, graças a Deus, nunca dos padres, né? Muito pelo contrário, sempre deram muito apoio. Mas os inimigos da catequese têm os próprios catequistas, colegas, algumas vezes, dependendo das pessoas. Em alguns momentos, outras pessoas que parecem inimigas permanentes, outros catequizandos, e lá mesmo no colégio, quer dizer, os colégios nunca foram amigos, né? Não. Disso. Talvez se a gente fizesse um evento de outras
outras religiões, outras ideologias, eles dariam o máximo apoio. Eles sempre impõem dificuldades, impressionante. Bom, mas voltando ao assunto ali, se eu puder colocar, não sei se eu tenho ainda um vídeo disponível. Tá lá no canal. Eu acho que vai ser bom, quem tiver alguma curiosidade vai lá e dá uma clicadinha, né? E o interessante dessa volta da Santa Teresa, né, eu vi isso como uma volta triunfal, né? O pórtico do conventinho dela é um verdadeiro arco de triunfo, e ao invés de armaduras reluzentes, ela levou as provas da vida penitente e simples dela, né? E o autor diz, um dos biógrafos, né, dizem que talvez não tenha ido descalço, porque as outras filhas estavam usando sandálias de cãibra, blá blá blá. Mas também os santos, eles tinham uma característica, eles não impunham muitas vezes aos outros, principalmente aos iniciantes, a mesma rigidez que eles se auto-impunham. Claro. Então eu acho que isso é verossímil, sim. Também. Não quer dizer que todos tenham entrado igual, mas, bom, tem alguns motivos lá e depois, quem teve acesso aos fundamentos desse arrazoado dele. E impressionante, né? E como que para Deus a coroa de espinhos é a verdadeira coroa, né? Me lembra aí de uma aparição também para uma santa que outro dia eu li esse trecho num livrinho que eu já nem sei qual que é. Que ele ofereceu a coroa de espinhos ou a coroa de rosas. Se você quiser a coroa de rosas agora, vai ter a coroa de espinhos depois. Se você quiser a coroa de espinhos agora, terá a coroa de rosas depois. Então ela preferiu a coroa de espinhos, né, porque a outra coroa seria eterna. Então teria a coroação de rosas eternas e coroação eterna das rosas, né? Ou se ela quisesse moleza, a coroa de espinhos na eternidade. Ou então pelo menos por um bom tempo no purgatório, né? O São Pedro de Alcântara falava isso, né? Quando eles falavam com ele, esse negócio de não dormir, né? Que ele tinha essa coisa de... Ele falava assim, gente, olha o seguinte, eu vou ter a eternidade toda para descansar. Então aqui vocês me deixam comer as coisas aqui, que depois eu vou descansar. Então assim, é isso mesmo, né? Aqui é a hora da gente carregar a cruz, né? Sim, exatamente. Aqui é a academia, a gente pena, sua, sofre, faz forças, exercícios para ver se, né? A gente se fortalece, tem condições de chegar ao destino final, né? Mas eu achei muito interessante isso. E pelo dizer ali, demoliram mesmo, ou iam demolir a ermidinha lá que estava congelando a água, né? Ai, a fonte pública, a fonte de água pública. Pois é, pensa bem. Muitas vezes as fontes elas brotam aí de nascentes. Também que no inverno as folhas caem, né? No meio geralmente mas a ermida que era o problema. A ermida que era o problema. E essa atuação do corregedor, eu estava ruminando isso ontem. Como me lembrou certos eventos que aconteceram aqui pelo mundo afora, em 2020, 2021, autoridades, e cheio de pessoas bem intencionadas denunciando as autoridades, os desobedientes sanitários. Né? Eu ainda me lembro de um caso de uma coitada da mulher que foi fazer uma festinha de aniversário só para as crianças, só para o pessoal da família em Santa Catarina. A polícia meteu o pé na porta, entrou, ela tomou um tiro de escopeta com bala de borracha na perna, foi fotografada lá no camburão, algemada com as mãos para trás, um roxo do tamanho de uma cabeça na perna, porque ela simplesmente se opôs a isso. Me lembrou as mulheres, né, que fizeram a barricada, valentes, né? Parabéns. E eu vi falando para as mulheres, não, vocês têm que aprender a se defender, vocês têm que aprender a reagir contra uma agressão, uma tentativa de alguma coisa assim, que eu não vou nem falar para o YouTube ficar correndo atrás. Né? E ela, não, vou dar um gritinho. Mas aí a gente vê que tem gente que põe a mão na massa, né? Mas me lembrou tudo isso, esse vexame, esse servilismo idiota desses funcionários aí, fiscais, policiais, essa idiotice toda, que o servilismo ainda acaba se voltando contra eles, porque são os mesmos que retiram deles benefícios,
que impõem um trabalho condições de trabalho mais rígidas, punem os bons e promovem os maus. O mais nojento foram esses youtubers, né? O que eles falaram? Que apoiava todas essas ações draconianas. Essas nem chegaram no conhecimento, graças a Deus. Tem um youtuber aí famosíssimo. Depois descobriu-se que ele recebia um salário das companhias farmacêuticas. Que bom, ele não era tão burro assim, ele era só safado. Só 30 mil reais ele recebia. Nossa, mano. Isso aí, vou te contar, isso aí tinha os seus motivinhos, né, para fazer isso, né? E como as pessoas se deixam levar aí pelos inimigos, né? Aqueles inimigos que a gente fala pelo sinal da Santa Cruz, os grandes inimigos, né? O poder, o prazer e o possuir, né? O poder e o possuir estão aí, né? O diabo, o mundo e a carne, as máximas do mundo, e as pessoas se deixam levar sobre isso. Né? Ô Márcio, você falou da bravura da mulher lá de Santa Catarina e tal. Tá rodando um vídeo na internet. Tem um lugar, eu acho que é na França, em que tá havendo a construção de um convento. Coisa curiosa até, você vai construir convento, estão só destruindo. E aí foi lá um pessoal do movimento ambientalista para protestar contra, porque estava sendo construído numa área preservada, não sei das quantas, que tinha muito bichinho e não sei das quantas. Plantinha. E os caras chegaram lá e começaram a pegar as tubulações e tal, e tudo quebrar, né? Os marmanjão, né? Cara, saiu uma freirinha de um lugar que a gente não sabe da onde no vídeo. Mas ela deu tanta cacetada num cara, ela saiu correndo e enroscou com o cara caiu no chão, ela caiu no chão, ela começou a dar porrada no cara. De hábito. Mas tanta porrada. Eu vou achar isso. Eu vi esse vídeo, professor. Ela correu no estilo futebol americano. Foi. Voou de vídeo, jogou ele no chão. E ela não é uma gatinha novinha. Não, mas ela deu tanta porrada. 40 e tantos, 50 e tantos, 60 e poucos, sei lá. E de hábito. De hábito, eu vi. Vestido, correu lá, voou em cima do paradinho, jogou, rolar no chão. Muito legal. A freirinha ficou a minha heroína, viu? Pois é, não, eu vi também esse aqui, será que eu mando esse professor? A professora deve ter visto isso, que bom que você ouviu. Exatamente, se valência, homem valência, mulher valente, né? Virilidade, né? Defender aquilo que precisa ser defendido, né? Hoje em dia, ninguém quer ficar mal na fita, né? Uma coisa desse negócio de virilidade que a gente acha que essa característica é só o homem que tem, né? Mas Deus pedia a Santa Catarina de Sena, né? Que ela fosse viril. Né? Assim, que tivesse essa... É porque Santa Teresa tem, né? Virilidade. Isso. Exatamente. Né? Fica o exemplo pra gente aí meditar, pensar e praticar, né? Santa Teresa faria isso também com esses ecologistas. Mais alguma... Se bem, professor, que ecologistas por ecologistas deram uma desculpa ecológica aí nessa vermida sobre a... sim, claro, Mas ela falou, isso não vale a pena... os ecologistas sempre existiram. Quem era ecologista eram os cátaros, né? Sim. Os cátaros eram veganos, né? Veganos, vegetarianos, né? Exato. E a gente viu depois o que deu, o pessoal acha que é só uma opinião, que cada qual tem direito de levar ter a opinião que quiser. Teve um movimento bélico ali que teve que ter uma cruzada, participado, uma cruzada, exatamente. Foi uma cruzada, né? Toda ideologia ela começa moendo primeiro as almas das pessoas, depois acaba moendo os corpos. Os corpos, é isso mesmo. Mais alguma... o Felipe está falando assim, boa ideia de São Pedro de Alcântara, difícil para nós é fazer isso, descansar na eternidade. Na eternidade nós vamos estar, não sei se descansando, viu, Felipe? Porque de lá nós não escapamos, infelizmente, né? Mas, então, alguma outra comentário?
Estamos aqui na página, vamos começar a ler a página 313, mas não amanhã, depois de amanhã. Amanhã eu tenho um compromisso bem cedo, que não vai dar para compatibilizar com a leitura. Então nós voltamos, hoje é quarta, na sexta-feira. É bom que amanhã é dia de São Pedro de Alcântara. Nós, ao invés da leitura, a gente rezará por ele, pedindo as graças do céu para nós, né? Brasileiros principalmente. Tá certo? Então, sexta-feira nós retornaremos aqui na página 313. Tá certo? Deus lhes pague, presença, paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Lucas Evangelista, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.